E eita, atrás de eita, meu povo! Esse é o Te Conto, trazendo para vocês todas as atualizações do BBB 22. Se inscreve aí, deixa seu like, comenta, compartilha, fica com a gente, fique à vontade para comentar, tá bom? Lembrando que todos os dias aqui tem vídeos com resumos curtinhos de tudo que está acontecendo no programa e também tem um ao vivo para a gente poder interagir. Então vamos resumir tudo que aconteceu nesta madrugada pós-joguinho da Discordia. Lembrando que hoje tem eliminação. Quem vai sair? Pedro Scooby, Gustavo ou Vini? Gente, rolou então a dinâmica da Discordia. E nessa dinâmica, eles tinham que colocar lá a flechinha na testinha do boneco representando o amiguinho, tá? As flechinhas eram medroso, manipulador ou traidor. Cada um escolhia ali para quem ia direcionar, dava o seu parecer e colocava a flechinha no brother correspondente, né, no bonequinho correspondente. Pedro Scooby espetou aí a testa do Lucas com a flechinha de traidor, né, a cabeça do Lucas ali com a flechinha de traidor, alegando que o Lucas veio com um argumento aí para lhe indicar de que eles estavam pensando em colocar o Lucas em paredão e tal, mas que isso não aconteceu, que ele não fez isso e que o Lucas se baseou num argumento falso. O Lucas rebateu, dizendo que continua aí gostando de Pedro Scooby, mas que o voto dele foi extremamente estratégico e, por fim, ele disse que tem carinho, muito carinho, por Pedro Scooby. Ele já havia dito, Lucas, que realmente não queria guerra, não ia brigar, já tinha planejado como ele ia agir no joguinho da Discord. A Lina recebeu a placa de manipuladora do Gustavo e ele veio defendendo o DG, tá? Veio falando aí de uma situação que a Lina levantou contra o DG de supostamente haver um machismo, haver um homens contra mulheres, o que não rola segundo o Gustavo e até o próprio DG. Essa fala do Gustavo foi induzida por DG, que já tinha comentado isso antes da dinâmica, né? Que a Lina levanta opiniões e que ela pode manipular opiniões de pessoas aqui de fora sobre uma situação que não existiu. E aí ela se defende falando que não fez isso. Tivemos aí um embate entre o Lucas e o Arthur, né? O Arthur que também deu a flechinha de traidor para o Lucas, alegando que não queria usar essa palavra traidor, mas queria usar o termo desleal, queria usar a palavra desleal, que acaba sendo quase que a mesma coisa. Enfim. E aí ele acha que o Lucas não deveria ter feito o que fez, deveria ter conversado com ele antes de fazer qualquer coisa. Exemplo, né, a história lá do Thiago, onde ele acabou planejando votar no Thiago pelas costas de Arthur, coisa que ele não superou e parece que não vai superar e se mostrou aí decepcionado com o Lucas. O Arthur, ele recebeu placas de manipulador da Eslovênia, da Laís, da Natália e da Lina. Algumas até dizendo ali que era uma coisa boa, mas que realmente acham que o Pãozinho é manipulador. E ela aí chegou a dizer que o Arthur se comparou a Juliette, campeã do BBB 21. E ele se defendeu negando que tenha feito isso. Ele disse que apenas estava dando exemplos, mas que não se comparou a Juliette, não. Em resumo, essa dinâmica terminou da seguinte forma, né? Com tretas fraquinhas em sua maioria. O Arthur levou 4 flechas de manipulador, o Eli uma flecha de manipulador, o Gustavo uma de manipulador, a Jessie uma de medrosa, a Lina recebeu 2 flechas de manipuladora, o Lucas recebeu 3 flechas de traidor e o Scooby uma flecha de manipulador. O Lucas recebeu as flechas de traidor do Pedro Scooby, do PA e do Arthur, os mesmos com quem ele teve lá um embate pós-formação do paredão. E assim que acabou a dinâmica, a Eslovênia foi com tudo pra cima do Lucas, hein? Não gostou do posicionamento do rapaz, não. Ela disse que até no começo, né? Até que no começo ele estava indo bem, estava se posicionando bem, estava, né, se colocando bem ali. Mas, na hora H, ele foi pra cima do Eli. Ele escolheu o Eli como alvo. E que isso não faz sentido. E aí ela diz que ficou decepcionada com o Lucas e chamou ele de medroso. Disse que o viu como medroso, hein? Xiii, gente, Slo não achou aí também certo o fato da Natália ter saído em defesa do Lucas e ter falado por ele contra o Arthur, quando na verdade era ele quem deveria ter se posicionado. E não parou por aí não, não foi só a Slo que criticou o Lucas, não. A Lina também foi pra cima dele, ele concordou com a Eslovênia, né?
com o fato do Lucas ter sido medroso e disse que, embora o Arthur possa ou não ter sido manipulador, o Arthur foi coerente com aquilo que ele estipulou. Que não bastava a Natália ter falado ali pelo Lucas, que o Lucas era quem deveria ter falado. E aí Lina frisa que também achou o Lucas medroso. Slo ficou visivelmente chateada, né? Até foi deitar, depois, um pouquinho mais tarde, o Lucas foi lá encher a moça de beijinhos. Ela cobrou bastante dele aí, parece que se decepcionou com o Lucas bastante, viu, gente? O Arthur, por outro lado, ficou pé da vida com o que foi dito dele lá na dinâmica. E ele, gente, disse o seguinte, que o pessoal tá muito repetitivo e equivocado também. E que ele vai repetir que tá gravado. Ou seja, tudo que ele falou tá gravado, embora a galera venha lhe desmentir. A Laís e o Eli conversaram e ela reclamou do Arthur enquanto que ele reclamou da Jess, tá? Sobre o Arthur, a Laís disse o seguinte, que ela não aguenta mais algumas situações que acontecem, que a pessoa fica tentando distorcer, falando que não aconteceu. Que ele ainda vira e fala que a pessoa não sabe do que está falando, ou seja, só o Arthur sabe tudo o que fala. Às vezes, e muitas vezes, é o que acontece, né? O Arthur relembra tudo exatamente como aconteceu e isso incomoda a galera. E está incomodando a Laís mais uma vez. A Lina também se juntou aí para dar o seu parecer, né, sobre o Arthur, e ela disse que sobre a situação aí do Arthur ter se comparado com Juliette e com Dourado, supostamente, ela não viu isso, ela não acredita que isso tenha acontecido, que ele não se comparou, que ele apenas estava dando exemplos de como é jogar sozinho, mas que não se comparou com os vencedores do BBB, não. E a Lina diz que o Arthur manipula as situações. Ela diz que o Arthur manipula para que o público veja ele jogando sozinho e com isso acabem criando uma empatia por ele. Mas que ela não acha necessariamente que ele tenha se comparado com Juliette ou com Dourado. Não, tá? Lembrando que esse papo aí foi entre a Lina e o Arthur. E a Laís pegou o bonde andando e levou isso para a dinâmica da Discord. Gente, teve mais, meu povo. Vini, ele mesmo. Quando a galera acha que não pode piorar, piora um pouquinho mais. Ele avisou, gente, que queria fazer uma lista sobre como cuidar do Eli, para deixar com a Natália essa lista. A Natália falou que não precisava não, para ele parar com isso. E a Jessie perguntou sobre o que ele ia fazer a tal listinha. Aí Natália responde que era como cuidar de Eli. Jessie diz, pelo amor de Deus, Vini, me poupe. Meu Deus do céu, o que vocês acham disso? O Lucas, ele desabafou com o DG. O DG chamou ele ali para conversar. E ele disse que ficou chateado por cogitarem, né? Pelos meninos cogitarem, votarem nele. DG negou veementemente que isso tenha acontecido. Falou que não houve isso. E disse que o Scooby não ficou chateado por ter sido indicado, não. Ficou chateado por se sentir traído de alguma forma, né? E o Lucas afirma que vai conversar com o Pedro Scooby. Nesse papo também o Lucas disse que o Arthur não erra e por isso que ele ficou convencido quando o Arthur disse que o nome dele foi cogitado entre os meninos para ser votado. E aí ele fala que o Arthur articula, que o Arthur sabe do jogo, é estrategista e quando o Arthur chegou com essa história, ele comprou, acreditou, né? DG argumentou que o Lucas deveria ter ido conversar com os meninos. O Lucas finalizou, gente, dizendo que o Arthur tem o posicionamento dele, ele tem o dele, mas que ele vai pedir desculpas para o Arthur, se o magoou de alguma forma, mas que ele não acha que quebrou o pacto, o acordo que eles tinham, não. E que realmente ele foi estrategista, que ele agiu por estratégia, ou seja, ele vai conversar com o Scooby, vai conversar com o Arthur, mas vai continuar mantendo a sua posição. O Lucas, né? Enfim, será que os meninos vão aceitar as desculpas dele? Rolou muita brincadeira em tom de sedução entre Lina e Paulo André, gente. Tem gente chipando a amizade dos dois aí. O PA chegou lá, deu um cheiro no cangote da Lina, né? Deu um beijo no cangote dela. Ficou toda saidinha. E eles começaram a brincar. A Jessie até zoa, né? Chamando a Jade e tal. E aí a Lina depois diz que o Brasil só estava esperando a Jade sair, né? Que o Brasil tirou a Jade para que eles pudessem ficar juntos, ela e o PA.
E ela diz que não quer ser talarica, ela brinca que não quer ser talarica, que ela quer chegar na final, quer ficar rica lá no final, e ele fala que ele é a sua riqueza, gente. E aí ele começa a dizer que a Lina está se aproveitando dele, começam a brincar nesse sentido. No fim, a Lina canta Sandy Júnior para o PA. Vocês chipam os dois, gente? Será que depois disso ainda vem um larga-voto? Ou seja, um votando no outro? Lembrando que um sempre foi alvo do outro. Ou será que essa trégua aí vai levar mais um tempo? O que vocês acham? Antes de dormir, o Arthur ainda se mostrou indignado e revoltado lá no quarto Corundi e desabafou com os meninos sobre tudo que foi dito sobre ele no joguinho da discórdia, principalmente o que foi falado por Laís. Ele disse que a Laís esquece que está sendo gravado. Qual que é o problema dela? Que loucura tudo aquilo que ela falou. E ainda afirma que o Lollipop está vivendo uma realidade paralela ao jogo. O Arthur disse que se ele fosse metade, só metade do que eles estão dizendo que ele é, será que ele não já teria saído, né? Será que ele teria permanecido nos paredões em que ele ficou? PA concordou com o Arthur. E ele continua dizendo que a Laís pegou uma conversa dele com a Lina, que ela nem estava, ou seja, pegou o bonde andando e usou isso contra ele. Nesse papo aí com a Lina, ele explica que ele estava apenas falando que joga sozinho, que ele não estava se comparando com ninguém, que ele só começou a citar exemplos de pessoas que ganharam e não tinham relacionamento com a casa. Foi onde ele citou o Dourado, a Juliette e tal. E o Arthur, gente, ele relembra o Thiago ainda nessa conversa lá no quarto, e diz que ele e o Thiago tinham um relacionamento sim, né? Que o Thiago dava amor para ele, carinho, chorava com ele, mas que o Thiago não jogava com ele. E deixa muito claro aí que sempre jogou sozinho, tá? E aí ele continua falando da Laís, que ela afirmou que o Arthur está manipulando o público, que espera que o público veja isso. PA diz que isso é uma loucura, que ele vai até conversar com a Laís, vai dar um toque para ela a respeito disso, porque ele não acha que tem como manipular o público, não. Ou seja, PA também não acredita que a pessoa possa ser manipulador e ser bom, ou seja, manipular e agradar o público. Como assim? Ele se questionou isso. E foi isso que o Arthur falou, que foi contraditório da parte da Laís, que ela justificou dizendo que ele era manipulador, né? Mas como que ele é manipulador se ele joga sozinho? Se ele manipula, como joga sozinho? Que ele até então não conseguiu convencer ninguém de nada, não conseguiu convencer ninguém a votar junto com ele, não conseguiu convencer nem o DG a se proteger. Como que ele pode ser manipulador? Por fim, ele também critica a Natália e diz que a Natália criou uma situação ali, juntou a situação dela com a do Lucas para ir contra ele, com um negócio que não tinha nada a ver. O Arthur também fala da Lina, diz que não gostou de quando ele questionou a Lina ali, né, no momento que ela estava falando dele, e ela não ter respondido nada, ou seja, a conversa foi entre ele e Lina, e a Lina não defendeu sobre a história dele estar ou não se comparando com a Juliette. Não gostou não de que Lina não o tenha defendido, tá? Ele disse também que se sentiu otário, pela primeira vez se sentiu otário por não ter dado o monstro para Laís, que a moça foi lá, conversou com ele, falou que ele era um cara incrível, que queria conhecer a filha dele, enfim, e por fim fez o que fez, né? Voltou nessa história toda aí de novo. Ele disse que tá cansado de ter que explicar as mesmas coisas toda semana, gente, e fez um pedido à equipe, que eles peguem aí tudo que foi dito, né? Todas as cenas e postem tudo, porque eles gravam tudo, então que é para pegarem o que estão falando dele, achar todas as cenas e começar a postar. Ou seja, ele mesmo não vai se defender mais não, porque o povo lá dentro já está cansativo, né? Esse negócio dele ficar se defendendo e a galera o acusando e quer que a equipe saia em defesa dele. Coisa que eles já fazem, né? O Vini perdeu o sono, gente, na sua possível última noite no BBB 22. A Laís até incentivou ele a ir deitar e dormir, mas ele foi para a área externa, o Eli foi fazer companhia, e ele e o Eli relataram estarem gripados ao mesmo tempo. Olhem só. Ficaram emotivos e choraram juntos também. Foi uma choradeira danada. Vini chora daqui, Eli chora de lá. Vini chorou de soluçar e disse que ainda tem muita coisa para viver pela frente. E por fim, o Eli disse que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E depois de um papo sobre a suposta depilação íntima lá do Eli, os dois começaram a se declarar. Se declararam ali um pro outro, tá?
E o Vini afirma que a melhor coisa é ter alguém que possa chorar com ele nos piores momentos, diz que ele é especial, que por isso ele tem muitos amigos. Gente, concordam com o Vini? Seriam esses os últimos instantes de Vini dentro do BBB 22? Vamos saber agora o que dizem as enquetes atualizadas, meu povo. Quem vai sair hoje à noite? Vini, Gustavo ou Pedro Scooby? Na enquete aqui do nosso canal, tá assim, gente. O Pedro Scooby está em terceiro lugar, tem apenas 8% de rejeição. O Gustavo está em segundo com 19%. E o Vini, disparado para sair, tem 74% de rejeição. Então o público do canal é fora Vini. Enquete UOL atualizada. Pedro Scooby está em terceiro com 7,07%. O Gustavo está em segundo com 21,06%. E o Vini lidera com 71,87% para sair. O público do UOL também é fora Vini. Votalhada, que é aquele apanhado das enquetes dos sites, YouTube, Twitter e Telegram. O último apanhado está assim. O Pedro Scooby tem apenas 8,63%, está em terceiro lugar, não corre risco de eliminação. O Gustavo está em segundo com 15,97% e o Vini lidera com 75,40% para sair. São mais de 3.290.000 votos só nas enquetes, tá? Lembrando que o que vale mesmo é a votação no G-Show. Porém, contudo, todavia, tudo indica que quem deixa o BBB hoje é o Vini, tá, gente? E possivelmente com um percentual de rejeição. Concordam com esse resultado? Eita, atrás de eita, meu povo! Tudo sobre BBB 22 aqui neste canal. Fica com a gente!